E aí, a prova de física tá batendo na porta e o tema é alavancas? Fica tranquilo, fica tranquila. Nesses próximos minutinhos, a gente vai fazer uma revisão geral de tudo que precisa saber. Vai ser um resumo rápido, direto ao ponto, para fazer tudo se encaixar na sua cabeça. Vamos lá. Olha só o nosso roteiro para dominar esse assunto. Primeiro, a gente vai entender o que é uma alavanca. Depois, vamos descobrir o segredo por trás do funcionamento delas. Em seguida, vamos classificar os 3 tipos principais, que é algo que sempre cai em prova. E por último, uma parte bem legal, ver como tudo isso funciona dentro do nosso próprio corpo. Certo, então vamos começar pelo básico do básico, né? O que, afinal de contas, é uma alavanca e quais são as peças que fazem ela funcionar? Bom, de forma bem simples, uma alavanca é basicamente uma máquina. Uma máquina simples que dá pra gente uma vantagem mecânica, quase um superpoder. Pensa assim, é uma barra rígida que gira em torno de um ponto de apoio que a gente chama de fulcro. E o objetivo dela é um só, multiplicar a nossa força para a gente conseguir mover coisas que seriam bem mais difíceis ou até impossíveis de mover sem ela. E para entender como essa mágica acontece, a gente precisa conhecer os 3 personagens principais de qualquer alavanca. Primeiro, a força potente, que é basicamente o esforço que a gente faz. Depois tem a força resistente, que é o peso, a carga, o objeto que a gente quer mover. E ali no meio de tudo, o cara que permite o movimento, o ponto de apoio, ou nosso pivô. Ok, agora que a gente já conhece as peças do quebra-cabeça, vamos para o segredo do funcionamento. É aqui que a física fica interessante de verdade, com o que a gente chama de princípio do momento, ou torque. E o pulo do gato é esse aqui, ó. Existe uma troca muito esperta entre a força que a gente aplica e a distância até o ponto de apoio. Funciona assim: quanto mais longe do ponto de apoio a gente empurra, menos força a gente precisa fazer. É uma regrinha de 3, só que ao contrário. É uma relação inversa, bem simples, mas é ela que nos dá toda a vantagem da alavanca. Resumindo, aumentou a distância, diminuiu o esforço. E esse exemplo da chave de roda é simplesmente perfeito para entender isso. Vai tentar soltar um parafuso de roda super apertado só com os dedos. Impossível, né? Agora, com a chave de roda, o cabo longo dela faz com que a gente aplique a força bem longe do ponto de apoio, que é o parafuso, e essa distância extra multiplica a nossa força e a tarefa fica, olha, muito mais fácil. Beleza, agora vamos para um tópico que é um clássico de prova. Séries aqui despenca em exame, então é fundamental entender a classificação das alavancas para poder gabaritar as questões de física. E para isso, tem uma dica de ouro, um jeito de nunca mais esquecer ou confundir os tipos. O segredo é sempre olhar para quem está no meio da história. Se o ponto de apoio está no centro, é um tipo. Se a resistência que está no centro é outro. E se for a força que a gente faz que está no centro, aí é o terceiro tipo. Simples, né? Foca no meio. Essa tabela aqui resume tudo perfeitamente. Vamos lá. Primeiro, a interfixa. O nome já dá uma pista. O ponto de apoio está fixo entre a força e a resistência. O melhor exemplo é uma gangorra. Depois, a interresistente. Aqui é a resistência, a carga, que fica no meio. Pensa num carrinho de mão. E por fim, a interpotente. Nesse caso, a força potente que a gente aplica está no centro. Uma pinça é o exemplo perfeito disso. Para a gente fechar, vamos conectar tudo isso com a máquina mais incrível e complexa que a gente conhece: o nosso próprio corpo. Pode não parecer, mas o corpo humano é uma máquina cheia de alavancas. É verdade. Nossos ossos são como as barras rígidas. As nossas articulações são os pontos de apoio. E os músculos? Bom, os músculos fornecem a força potente para mover tudo, seja para levantar o braço ou um peso na academia. E as comparações são fascinantes. Olha só, a nossa mandíbula, por exemplo, funciona exatamente como uma alavanca interpotente, igualzinho a uma pinça. E aquele movimento de ficar na ponta dos pés? É um exemplo perfeito de alavanca interresistente, que funciona com o mesmo princípio de um quebra-nozes. A física está literalmente em cada movimento que a gente faz. E entender esses princípios não serve só para passar de ano, não. Isso aqui é a base da biomecânica, algo essencial para fisioterapeutas, para atletas. E o mais importante é o que permite o desenvolvimento de próteses cada vez mais modernas, que imitam o movimento natural do corpo e melhoram, e muito, a vida das pessoas. Então, para terminar, fica aqui um desafio. Com todos esses conceitos frescas na cabeça, comece a olhar ao seu redor. Da tesoura na mesa ao abridor de garrafas na cozinha, as alavancas estão por toda parte. O desafio é: quantas mais a gente consegue encontrar no nosso dia a dia? Fica aí a reflexão. Bons estudos e muita sorte na prova!